nacional registrou um rombo primário de 45 bilhões e 200 milhões de reais nas contas do governo em junho deste ano. O governo Lula gastou 196 mil reais em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. O número de pessoas em situação de rua no país aumentou mais de 200%. As contas do Brasil estão no vermelho de novo. O governo federal espera encerrar o ano de 2023 com um rombo de assustadores 141 bilhões de reais. Mas por que as contas do governo estão sempre no vermelho? E como isso afeta o seu bolso? A austeridade fiscal é importante versus gasto governamental é investimento. Essa é uma dicotomia que afeta o Brasil há muito tempo. De um lado estão aqueles que compreendem e defendem que o governo precisa manter as contas públicas no azul, porque assim será melhor para todos. Do outro estão aqueles que argumentam que o governo pode sim gastar muito, pois não é gasto, e sim investimento que beneficiará a população brasileira. Nós sabemos que não é assim. Nos últimos 9 anos, o Brasil registrou déficit fiscal 8 vezes. Isso é simplesmente uma tragédia fiscal, econômica e governamental. Para cobrir esse déficit, o governo precisa recorrer ao mercado financeiro, seja por meio da emissão de títulos públicos, seja por meio de empréstimos. Em bom português, para cobrir o prejuízo, o governo precisa se endividar. E o governo federal já avisou: esse ano teremos déficit fiscal de novo, e todos os meses a situação só vem se deteriorando. Mas quando toda essa tragédia começou? Eu te digo, 2014. Daquele ano em diante, as contas públicas do governo federal entraram numa espiral decadente inacreditável. Aqueles que argumentam que o povo não sente os efeitos de prejuízos do governo estão mentindo. E o pior, estão arruinando a economia brasileira. Eu vou te mostrar como. Em 2014, foi realizada a eleição mais acirrada da história brasileira até aquela data, hoje superada pela de 2022. Na ocasião, a então presidente Dilma Rousseff teve sua reeleição colocada à prova pela forte oposição de Aécio Neves. Ela venceu com 51,64% dos votos contra 48,36% de Aécio. A reeleição de Dilma teve um custo: a saúde fiscal do Brasil. Isso porque 2014 foi o primeiro ano da série histórica, iniciada em 2001, que o Brasil registrou um déficit primário. Simplificando, o governo tinha registrado prejuízo. Segundo números divulgados pelo Banco Central, o setor público teve um déficit primário de 32,5 bilhões de reais em 2014. Para efeito comparativo, em 2013, ano sem eleição presidencial, o Brasil tinha registrado um superávit, ou lucro, de 91 bilhões de reais, um número excepcional. Mal nós sabíamos, na época, que esse número se tornaria cada vez mais excepcional nos anos seguintes, quando afundaríamos no vermelho. O Brasil se tornou sinônimo de país financeiramente irresponsável. É importante salientar que esse déficit de 32 bilhões de reais engloba todo o setor público da Federação Brasileira, desde o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Se nós formos olhar apenas o déficit do governo federal, então administrado por Dilma, vemos que ele foi o maior responsável pelo prejuízo, respondendo por 17 dos 32 bilhões de reais de rombo das contas. A explicação para isso estava na ponta da língua em 2014. As contas públicas registraram forte deterioração devido ao aumento de gastos públicos em ano eleitoral e à queda da arrecadação. Essa queda de arrecadação também estava ligada à eleição. Isso porque de 2012 a 2013, o governo se destacou por fazer amplas desonerações de empresas e descontos na conta de energia elétrica. Num primeiro momento, isso parecia algo bom, pois todo mundo quer menos imposto, mas também pode ser uma faca de dois gumes. O governo reduziu os impostos e aumentou o estado de bem-estar social da população sem controlar as próprias contas. Gastou como se não houvesse amanhã, mas havia. Somada a isso, a economia brasileira estava entrando nos primeiros estágios de crise, que resultariam na pior recessão da história brasileira em 2015 e em 2016. O governo gastava muito, arrecadava pouco e a economia ia esfriando. Em pouco tempo, isso virou inflação acima de 10% e uma taxa de juros de mais de 14%, com uma dívida pública em ascensão meteórica. Tudo isso ocasionado pela ambição da então presidente de se reeleger. O custo disso foi a inflação, os juros altos, o desemprego e a recessão que atingiram o Brasil em 2015. Foi o que tornou sua vida naqueles anos
bem mais difícil. Então, o prejuízo de 2014 gerou um efeito cascata que perdura até hoje, uma avalanche vermelha de déficit. Em 2015, o rombo nas contas subiu e foi para 111 bilhões de reais. No ano seguinte, 2016, o déficit subiu para 155 bilhões. A justificativa para um resultado tão ruim nesses 2 anos foi a recessão brasileira, que fez a economia do país cair mais de 7% em apenas 2 anos. Para você ter uma ideia do quão grave foi essa queda, durante a crise de saúde dos últimos 3 anos, o Brasil cresceu 4,5%. Com a recessão, a economia brasileira passou a enfrentar sucessivos períodos de incerteza, o que provocou a desvalorização do real frente ao dólar. Além disso, perdemos crédito na praça, com relevantes agências financeiras reduzindo o grau de confiabilidade do Brasil para estrangeiros investirem. Viramos uma pária. Em 2017, começou a vir um suspiro de melhora. Sob o comando do então presidente Michel Temer, o rombo foi de 124 bilhões, ainda altíssimo, mas pelo menos havia parado de subir como antes. Além disso, os outros indicadores econômicos apresentaram melhora, como inflação muito baixa e um leve crescimento do PIB. Em 2018 e em 2019, o Brasil registrou respectivamente 88 e 95 bilhões de prejuízo. A situação ainda era preocupante, mas os sinais de melhora eram inegáveis. Uma das maiores razões para a redução dos gastos descontrolados foi a criação do famigerado teto de gastos. O teto partia de uma premissa simples que qualquer pessoa consegue compreender: não gastar mais do que ganha, o que era justamente o que o Brasil vinha fazendo de forma indiscriminada e irresponsável. O teto de gastos previa um limite de aumento de gastos para o governo atrelado ao aumento da inflação oficial. Dessa forma, o orçamento disponível para gastos do governo federal só poderia ser reajustado em um ano, levando em consideração a inflação do ano anterior. Na prática, o teto congelaria os gastos públicos por pelo menos 10 anos, já que o aumento das despesas deveria seguir a inflação. Outro nome que o teto de gastos costumava levar era âncora fiscal, porque segurava os gastos do governo em um determinado patamar. Contudo, vamos por partes. Ainda precisamos falar de 2020, o ano em que as contas públicas do governo simplesmente evaporaram. Qualquer sinal de saúde fiscal foi para o espaço, até porque existia algo mais importante do que a saúde fiscal: a saúde das pessoas. O déficit primário de 2020 foi de, acredite se quiser, 743 bilhões de reais. Esse número foi 666% maior que o obtido no ano anterior. A explicação era simples: o governo precisou gastar, e muito, para garantir o sustento de dezenas de milhões de brasileiros que perderam seu emprego e renda. Foi o pior resultado da história do Brasil, mas sejamos sinceros, quem que vai reclamar? Existiam coisas mais importantes. Em 2021, também ficamos no vermelho, com prejuízo de 40,1 bilhões de reais. Mas então veio 2022, o ano que enfim o Brasil lucrou. No ano passado, registramos um superávit de 54 bilhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, um fator que ajuda a explicar o resultado positivo de 2022 foi o teto estabelecido para o pagamento de precatórios, ou seja, dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Esse teto foi criado a pedido do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que classificou a conta como um meteoro que não poderia ser integralmente paga a cada ano. Curiosamente, Paulo Guedes havia prometido que zeraria o déficit brasileiro e que voltaríamos a ter superávit já em 2019. Ele não cumpriu sua promessa naquele, nem nos 2 anos seguintes, mas no último ano à frente da economia brasileira ele cumpriu. Então, bem, se ano passado teve superávit, esse ano vai ter também, certo? Errado. Voltamos a ficar no vermelho. Criado em 2016, o teto de gastos sempre foi polêmico. A razão para isso nos leva de volta àquela questão que apontei lá no início do vídeo. Existe um lado que defende a austeridade fiscal do governo com contas equilibradas, enquanto há um outro grupo que acredita que o governo precisa gastar mais, pois isso beneficiaria o país. Esse último lado ganhou muita força após 2020, por razões óbvias. O povo precisava de dinheiro após o fechamento da economia por conta do vírus. Então, de 2019 a 2022, o teto de gastos foi desrespeitado pelo menos 5 vezes. Em 2021, foi aprovada a PEC emergencial, que furou o teto pela segunda vez em 3 anos, permitindo que o governo gastasse 44 bilhões de reais para bancar o auxílio emergencial. Novamente, um motivo nobre. Em 2022, veio a PEC Kamikaze. Ali, o teto de gastos estava em frangalhos, mesmo já tendo sido rompido outras 4 vezes antes, mas nenhuma delas tinha sido tão simbólica. Isso porque a PEC Kamikaze criou benefícios sociais faltando pouquíssimos meses para a eleição presidencial.
O custo estimado dessa ação foi de 41,2 bilhões. O então presidente Jair Bolsonaro acreditava que precisava aprovar esse novo pacote social para vencer as eleições. Gastança em ano eleitoral, isso te lembra algo? Ele não venceu, mas o seu adversário e atual presidente via o teto de gastos como um obstáculo ao seu programa de governo. Afinal, nosso atual chefe de governo não vê tanto problema assim em gasto público desenfreado para impulsionar o crescimento. Para ele, a austeridade fiscal é algo secundário, sem muita importância. O exato discurso que nos trouxe para o buraco, com déficit atrás de déficit, com crise atrás de crise. 2022 foi um ano diferente, com um superávit, mas mesmo quando lucramos, nós sabíamos que o prejuízo viria. Tanto o orçamento do governo anterior quanto do atual previa um novo déficit. Contudo, após as eleições, com o novo governo posto, ficou claro que o déficit seria muito pior. O teto de gastos não foi só rompido, como implodido pelo presidente Lula. No lugar, o governo federal criou uma nova regra para limitar os gastos públicos, o arcabouço fiscal. Ele limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Dentro dessa trilha de 70% da variação da receita, haverá um limite superior e um piso para a oscilação da despesa. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não poderá crescer menos que 0,6% ao ano acima da inflação. O arcabouço não é tão austero quanto o teto e abre espaço para o governo gastar mais do que com a antiga regra, mas ele promete controlar as contas governamentais. Bom, mas isso não será feito nesse ano. Isso porque o Ministério da Fazenda já anunciou que teremos um rombo nas contas públicas de 141 bilhões de reais, um patamar superior ao registrado em 2015, no auge da recessão. As contas do setor público registraram um déficit primário de 56 bilhões de reais nos 7 primeiros meses de 2023. A título de comparação, no mesmo período de 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 150 bilhões. A piora, portanto, foi de 206,5 bilhões de reais de um ano para o outro. O saldo negativo de janeiro a julho deste ano representa o pior resultado para esse período desde 2020, numa situação totalmente caótica e diferente. Novamente, o culpado desse resultado pífio em 2023 é a União, que registrou um prejuízo de 75 bilhões de reais. A curiosidade é que os estados e municípios registram um lucro de 21 bilhões. Na prática, os estados e as cidades estão amenizando os gastos do governo federal. Segundo o G1, esse rombo está relacionado à alta das despesas autorizada por meio da PEC da transição, aprovada no fim do ano passado pelo governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a mudança, o novo governo obteve autorização para gastar 168 bilhões a mais nesse ano. Parte do valor foi usado para tornar permanente o benefício de R$ 600 do Bolsa Família e para recompor gastos em saúde e educação. E sabe o que o governo vem fazendo para diminuir o prejuízo? Aumentando impostos em vez de reduzir despesas. Como eu disse no início do vídeo, déficit faz com que o governo fique mais endividado, e é o que está acontecendo. A dívida do setor público cresceu e agora representa 74,1% do PIB do Brasil. Em números brutos, a dívida do Brasil é de simplesmente 7,6 trilhões de reais. Se seguirmos nesse ritmo, analistas do mercado financeiro estimam que a dívida brasileira represente 90% do nosso PIB em menos de 10 anos. Naturalmente, o Ministério da Fazenda, chefiado por Fernando Haddad, nega que isso vá acontecer e afirma que, com o arcabouço fiscal, a dívida do Brasil começará a cair em poucos anos. Essas são as especulações que querem que a gente engula. O governo não tem passe livre para gastar sem que sofra as consequências. Quanto mais déficit, pior o Brasil fica. Isso pode levar a juros elevados, credibilidade internacional posta sob dúvida e até mesmo a desvalorização do real. O governo Lula garante que no ano que vem teremos superávit, fecharemos no azul, mas que para isso precisará continuar aumentando impostos. O mercado financeiro acredita que o Brasil só voltará ao azul em 2028. Enquanto isso, continuaremos nadando ou afundando num mar vermelho. Agora, quer descobrir como pessoas comuns estão se tornando mestres digitais, dominando o algoritmo do YouTube e construindo uma renda em dólar, sem sair de casa, sem precisar se expor e sem falar inglês? Eu preparei um passo a passo mostrando como você pode fazer o mesmo. Esse conhecimento está disponível em uma aula secreta que não pode ser publicada no YouTube. Para assistir, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Mais de 400 mil empresas brasileiras quebraram nos últimos meses. O que explica a quebradeira do nosso país? É o que te explico no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!